falar sobre esse assunto um pouco mais, trouxemos aqui no Balanço da Manhã o geriatra Marcos Blini. Muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falar desse assunto tão importante que é a questão da atividade física para a vida inteira, né? Verdade. Não, a gente tem que sempre pensar nesse detalhe, é para a vida inteira, né? Quando a gente fala das pessoas com mais de 40 anos, a gente sabe que já é o momento em que o corpo começa a dar alguns alertas e aí a atividade física vai muito além da estética, né, doutor? É mesmo pensar na saúde. Sim, é uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes como geriatra, né? É que a questão da atividade física tem quase como se fossem 3 momentos. Normalmente, quando a pessoa é mais jovem, ela faz mais para lazer, por uma questão social, uma questão até que a gente estava comentando agora de saúde mental, tudo isso. Quando a pessoa chega nessa nossa faixa etária, beirando os 40, a gente já tem que começar a pensar numa questão que o pessoal fala muito hoje de uma poupança muscular. Então, da pessoa ir criando uma massa muscular e uma reserva para quando ele chegar lá na frente no envelhecimento, ele ter mais condição de manter essa massa muscular, e igual a fisioterapeuta falou na reportagem, manter a autonomia, continuar subindo uma escada, levantando uma cadeira sem problema, tudo isso. E, principalmente depois de uns 70 e muitos anos, aí é a parte que eu falo assim, a última chance. Porque é muito difícil a gente ver um paciente de 80 e muito, 90 anos que não está bem, se não se preparou para envelhecer bem do ponto de vista de questão muscular. Então, tem muitos pacientes meus de 70 anos que estão sedentários e falam, gente, agora é a última chance que você tem. Porque se você não fizer agora uma atividade física regular, com certeza você não vai ser um velhinho de saúde boa. E aí, para falar de massa muscular, existe um exercício físico que é mais indicado? Nós estávamos comentando sobre o Pilates, que eu penso que é um exercício muito completo, porque ele trabalha a flexibilidade, ele trabalha esse fortalecimento, mas existe algum outro também que é muito indicado, além do Pilates, por exemplo? Assim, pacientes mais jovens, né? Então, independente da idade, o ideal é que o paciente faça tanto atividade física resistida, que a gente estaria falando de musculação, pilates, funcional, quanto atividade física aeróbica. Certo. Então, corrida, bicicleta, tá? Uma própria caminhada um pouco mais forçada, natação, e aí vai. Só que conforme a pessoa vai envelhecendo, a gente precisa muito desse olhar da musculatura. Então, quanto mais velha a pessoa é, quanto mais a gente vai envelhecendo, o exercício físico de musculatura resistida ele vai ganhando espaço. Então, a grande orientação que a gente tem, você tem um paciente de 70 e poucos anos, que é uma idade meio crucial aí para a gente definir o nosso futuro. Se ele já faz, por exemplo, aqui em Campo Grande, muita gente faz bicicleta, né? Sim. Então, se a pessoa já faz a bicicleta, é ideal que ela continue com a bicicleta, mas se ela não faz nada para a musculatura, ela associa alguma coisa para a musculatura. Que aí pode ser, no caso, igual você comentou, o Pilates. Entendeu? Agora, o que a gente vê muito, que é uma questão até de um preconceito com o envelhecimento, é a gente pegar, às vezes, idoso que já é muito ruim da musculatura, às vezes com 80, 90 anos, e o pessoal fica tentando fazer esse idoso caminhar. Ele não vai conseguir caminhar numa velocidade que vai ter resposta da musculatura, fora risco de queda. E aí é uma coisa que as pessoas não pensam. O exercício mais indicado para o idoso, mesmo o idoso ruim do ponto de vista de envelhecimento muscular, por incrível que pareça, é o resistido. Certo. Inclusive, na literatura médica, o que mais tem comprovação de melhora para esses pacientes é a musculação. A gente fala assim, a musculação não é para paciente de muita idade, o contrário. Mas aí tem que ser uma musculação assistida, né, Ah, doutor? sim, aí tem essa questão que às vezes é meio Que complicado. daí não é ele sozinho para academia. Tem que ter um profissional que saiba acompanhar, que normalmente é um fisioterapeuta ou um educador físico com formação na área do envelhecimento, tem a questão do ambiente. Por isso que muitas vezes os pacientes preferem o Pilates ou o funcional. Sim, porque no estúdio já é algo mais acompanhado. A grande né? parte dos meus pacientes fazem o quê? Fazem funcional em domicílio. Porque o fisioterapeuta, o educador físico leva caneleira, elástico, exercício com o peso do próprio corpo e o paciente faz no ambiente da casa dele, sem muita barulheira, sem jovem falando alto, e aí eles costumam gostar mais. Agora, doutor, vamos pensar numa pessoa que às vezes não tem a condição financeira para pagar um estúdio de Pilates ou ter aí um personal ao lado. Que tipo de exercício, às vezes em casa mesmo, é possível que ele faça para poder garantir aí esse cuidado com o fortalecimento da musculatura? Hoje em dia, né, com a internet, YouTube, podcasts, várias coisas, as redes sociais, a gente sabe que está um pouco mais fácil da gente ter informação mais básica de algumas áreas, tá? E a questão da atividade física também entra um pouco nisso. Claro, tem que tomar cuidado com a fonte que você está procurando na internet, com os exercícios que você vê, mas exercícios relativamente básicos que dá para o paciente idoso fazer em casa, com a ajuda, às vezes, de um familiar, ou às vezes até sozinho, com bastante segurança, e que ele já vai sentir uma melhora.
principalmente quem é sedentário. Sim. Tá? Os estudos mostram assim que quem é sedentário, um pouco que ele começa a fazer de exercício regular, de atividade física regular, ele tem um ganho muito grande, porque você está partindo do zero. Tá? Então isso que você falou é bem interessante. Tem muita gente que fica pondo empecilho, mas é caro, é difícil. Não, começa em casa, com exercício básico. Às vezes tem algum familiar, alguém que é educador físico, fisioterapeuta, fala assim, me monta um treininho básico só para eu começar. Eu lembro uma vez que o senhor falou sobre podcast, que eu estava escutando justamente um podcast falando sobre essa questão de movimento, que a pessoa falava que o simples sentar, levantar-se e sentar-se, né, de uma cadeira, claro, com cuidado com a postura, com cuidado desse se sentar, já é uma atividade dentro de casa. Um dos exercícios básicos, que às vezes eu até passo, eu trabalhei no SUS, tudo para os pacientes, às vezes é exatamente isso. Você pega uma cadeira firme, encostado numa parede, para não ter isso dela andar, nada, e você sentar e levantar. É como se fosse um agachamento, né? Sim, é um agachamento, na verdade. Até porque quando o personal fala, vamos fazer o agachamento, ele fala como se estivesse se sentando. Exatamente, é bem isso. Tá? E uma coisa que é legal a gente comentar, que a gente está falando muito do idoso, a reportagem foi mais do esporte, é a questão de rotina, né? Então, quem a vida inteira fez atividade física, fez um esporte, até por questão de lazer, por questão, igual a senhora falou, que é muito legal isso, de você ir, espairecer, tirar o estresse, ela tende a continuar fazendo isso durante a vida. Por isso que as escolas, mesmo com criança, o pessoal pega tanto no pé dessa questão do esporte e da atividade física, porque é um costume. Sim. E se você cria aquele hábito, a tendência é que você vai ter uma vida muito mais plena, não só o envelhecimento. Hoje em dia é muito estudado questões de saúde mental, né? Por conta que a gente vive uma geração muito ruim desse ponto de vista, né? E o esporte e a atividade física muda muito isso. Tem um estudo relativamente recente, acho que tem um ano e pouco, que mostrou que a atividade física regular teve o mesmo efeito para tratar a depressão do que antidepressivo, em depressão leve. É verdade. E falando de criança, já sai do celular. Sim. Sim, tem isso também. Doutor, muito obrigada pelas informações. Precisando, fico à disposição. Obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer todo nosso. Ótimo dia. Obrigado.